Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Tome seu assento por bondade. Deixo aqui a minha palavra de agradecimento pelo acolhimento da igreja ao pastor Emanuel, a liderança deste departamento, os irmãos que nos recepcionaram. Muito obrigado. Alegria rever o pastor Adiel também. E peço a oração dos irmãos porque estou me recuperando de uma cirurgia. Ainda não posso me ajoelhar, nem pegar peso e coisa do tipo. Mas dá para dar uns glórias. E eu estou sem dormir 36 horas, porque Deus resolveu provar a gente hoje na viagem, não é? Mas está tudo certo. Então, o vaso é de barro, está quase rachado, mas tem algum tesouro dentro que é para a excelência do poder ser de Deus, não é? Meus irmãos, João 17 é o capítulo escolhido. Se a gente puder ir para lá, seria muito bom vocês ficarem acompanhando comigo a famosa oração sacerdotal de Jesus. Alguns comentaristas dizem que é o Santo dos Santos de João, ou mesmo dos evangelhos. Jesus aqui estava no finalzinho da sua vida terrena, do seu ministério terreno, vivendo um conjunto de emoções, o Jesus homem na sua humanidade. E parece que quanto mais provado a gente está, mais sensível a gente fica ao que é espiritual, ao que é de Deus. Então o Senhor Jesus estava num nível de intimidade com Deus muito alta, vivendo já as prévias amarguras da cruz e no sentimento de despedida. E esse é um grande mistério, porque sabemos que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas esses últimos capítulos aqui de João, nós vamos ver bem a humanidade de Jesus, sem anular a sua divindade, é claro. Elas coexistem. E nesta humanidade, Jesus vai se colocar como um intercessor, um perfeito intercessor. Ele sozinho é sacerdote e sacrifício, então por isso que ele é o melhor ou o perfeito intercessor. Alguns comentaristas dizem que aqui é o caderninho de oração de Jesus, aqui em João 17. É a lista de pedidos de oração que ele faz a Deus. E nesses 26 versículos nós podemos dividir em 3 partes, 3 grupos de pedidos a quem Jesus dirige ao Pai como alvo da sua oração. Do versículo 1 até o versículo 5, vocês já leram este capítulo, eu só vou relembrar aqui algumas coisas. Jesus está orando por si mesmo, ele é o próprio alvo da oração. Do versículo 6 até o 19, ele está orando especificamente pelos discípulos, aqueles que estavam trabalhando com ele durante o seu ministério terreno. Mas não para aqui. Do verso 20 ao verso 26, a gente entra nessa esteira de oração, porque Jesus vai orar por aqueles que se tornariam crentes, os futuros crentes. Então a gente já estava incluído, a gente nem existia, mas a gente já era velado pelas orações de Jesus. Isso é uma coisa tremenda, porque esta oração de Cristo, ela faz um passeio na eternidade. Essa oração de João 17, Jesus passeia com o Pai de eternidade a eternidade, porque ele começa no versículos primeiros falando da glória que ele tinha com o Pai na eternidade. E ele encerra a oração falando da glória que ele vai ter com a igreja na eternidade. E é um modelo de oração, porque embora Jesus trate de assuntos locais e temporais, o grande fim desta oração são assuntos atemporais. Isso nos ensina que a gente pode e deve orar ao Pai para que Ele sacie, resolva
situações do aqui e do agora. Mas isso não deve ser o âmago da nossa busca a Deus, porque há muitas pessoas que oram, mas a sua oração é uma breve lista de pedidos do aqui e do agora. E com Jesus devemos aprender a ter dentro de nós este senso de eternidade que o Espírito Santo tem implantado em quem é nova criatura, para que a gente não fique rondando em uma lista de pedidos somente do que é momentâneo, passageiro, transitório. E evidentemente que a gente também não vai ser um super crente que diz, não, eu só quero saber do céu. Nós estamos aqui. E esta oração nos mostra lições tremendas, principalmente para um público que está na juventude, que sofre uma série de tentações e de provações que são inerentes dessa faixa etária, e que por vezes essa pressão faz a gente tomar um caminho distinto àquilo que Deus quer para nós. Então, quando nós escolhemos esse texto aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para meditar e retirar lições, a gente vai perceber que viver com Jesus é menos pesado do que parece. Há um peso a ser carregado, ele não anula, só que é menos pesado. Ele disse que há um fardo e há um jugo, só que eles são leves e suaves, mas eles existem. Porque às vezes nós temos dois caminhos bem opostos, diametralmente opostos dentro da igreja. Nós temos uma bandeira ultra-ortodoxa, que são os legalistas, os xiitas, e nós temos a bancada ultraliberal, a bancada do paz e amor. A bancada xiita lá, os legalistas, é aqueles que acreditam que, cumprindo uma série de rituais, satisfazem o ser de Deus, e Deus tem que se tornar até grato a eles porque eles estão fazendo aquilo. E no outro grupo tem aquele grupo que acha que Jesus é um amigo igual, que tem que nos aceitar, tem que nos entender, porque Ele é a graça, Ele é o amor, e é um grupo bem zen. É tão zen que deixa de ser cristão. E Jesus não nos chamou para sermos nem legalistas e nem libertinos, que é aquele grupo oposto. Jesus nos coloca num equilíbrio entre o legalismo e a libertinagem. É o equilíbrio da liberdade. Então eu não sou legalista nem libertino, eu sou livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o ponto de equilíbrio. Se você tem um zelo religioso exacerbado, o Espírito Santo convida você a vir mais um pouco para o centro. Se você acha que Jesus veio para quebrar tudo, desarranjar tudo, e às vezes pega até versículos com uma interpretação equivocada, não, Jesus mesmo disse que não veio julgar. Mas leia o versículo seguinte. Ele disse que não veio julgar porque já tem quem julgue a palavra que ele falou. Não, Jesus disse que não veio revogar a lei, né? Ele veio cumprir a lei. Os legalistas, sim, mas calma, Jesus está dizendo ali que veio cumprir a lei, não no sentido de executar os 613 mandamentos de uma maneira ritualista. Cumprir ali tem um significado de completar. O que a lei não conseguiu fazer, Jesus veio fazer por ela. Então tem que ter cuidado, porque às vezes levantamos essas bandeiras em nosso meio e usamos até textos bíblicos de maneira desarticulada. É por isso que é importante em momentos como esse, para a gente sentir o gozo da presença de Deus, mas também ouvir a palavra, porque ela vai arrancando as escamas dos nossos olhos, vai aguçando os nossos ouvidos, vai temperando o nosso entendimento, e a gente vai ficando um crente que equilibra bem o racional e o emocional. A gente sente, se arrepia, arregalha o olho, rodopia, mas também a gente entende, compreende, porque o Evangelho do Senhor, ele gera em nós um alargamento de entendimento, a famosa metanoia. O mundo diz que nós somos os cabeça fechada, mas quem se arrependeu é o verdadeiro mente aberta, que tem a sua visão alargada para entender as coisas de Deus. Então aqui em João 17, Jesus nos mostra um desejo de aplicar em nós
essa verdadeira liberdade. Só que liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. Muita atenção nisso. O fardo e o jugo é suave e leve, mas há algo para ser carregado, há algo para ser feito. Há algo da vontade de Deus para ser satisfeita. Então o Senhor Jesus vai nos ensinar que há uma liberdade, mas acompanhada de responsabilidades. Há uns privilégios, mas eles são acompanhados de algumas exigências. Não são muitas. E é um grande mistério a gente entender isso, porque talvez por uma questão cultural na igreja, e mais particularmente a Assembleia de Deus, e eu posso falar assim com vocês, porque nós somos dela, então não estamos falando de alguém, estamos falando de nós mesmos. Culturalmente nós criamos uma ideia de santidade como algo muito envolvido a proibições, listas do que não se deve fazer. Santidade está mais relacionado a proibições, ao não, não, não. Só que quando nós lemos João 17, por exemplo, a gente vê que santidade está muito mais envolvido com possibilidades do que com proibições. E se a gente não tiver cuidado e distorcer esse ângulo de visão, a gente está fazendo eco à voz da serpente. Porque quem gosta de destacar as proibições em detrimento das possibilidades é Satanás. Quer uma prova disso? Podemos ir lá para o capítulo 3 de Gênesis. Vocês conhecem, só estou relembrando. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o início do diálogo. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? O que é que ela está destacando aqui? Não, proibição. Interessante que vai continuar o diálogo. Veja a pureza de Eva. Veja a gratidão de Eva no versículo de número 2. E disse a mulher à serpente. Não, Deus disse assim: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis. Então a serpente chegou destacando proibição. Rapaz, eu ouvi Deus falando que não pode comer este fruto. Eva ainda estava na pureza de um relacionamento com Deus, disse não. Ela destacou a possibilidade, não. Deus disse assim, pode comer todos os frutos, menos esse. Então observe que quando Deus começa a interagir com o homem, o desejo de Deus não é destacar proibições, porque relacionamento com Deus não é um fardo. E o apóstolo João disse, irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja, servindo a Deus, como se estivesse ainda numa corrente, num jugo. Ah, não pode, né, irmão? Não pode, não pode, não pode, não pode. Ele está fazendo mecanicamente, sem relacionamento, sem desfrutar da essência do que envolve aquilo, sem perceber, dando eco à voz da antiga serpente. Satanás, ele gosta de destacar as proibições, porque assim ele nos joga contra o próprio Deus. A gente vê Deus muito mais com temor, terror, do que temor, amor. A expressão temor de Deus não é terror de Deus. Porque quando nós lemos as Escrituras, sempre que os autores sagrados nos orientam a buscar temor, eles nos mostram que o resultado de quem vive em temor de Deus é a aproximação de Deus. Terror de Deus espanta. Não vou fazer isso porque Deus vai me matar. Não vou fazer isso porque a irmã disse que eu vou para a UPA. Eu não vou fazer isso porque Deus vai botar um câncer em mim. Isso é terror de Deus. Me afasta dele. Mas temor de Deus me aproxima. Tanto que Salmo 25 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Não é para os que têm medo, terror, os que se espantam. Mas quem tem temor, temor amor, temor reverência, temor devoção, resulta em segredo com Deus, intimidade, relacionamento. É impossível ter intimidade com Deus se não houver temor de Deus, temor, amor, temor, devoção.
Ah, tu vai fazer isso? Não, eu não vou, porque desagrada a Deus. E como eu quero agradá-lo, não é fácil não, mas eu estou me esforçando, então eu não quero. Um grande teólogo disse que a razão do pecado é simplesmente quando nós amamos mais a nós do que a Deus. Toda vez que a gente peca, a gente está amando mais a nós do que a Deus. E qual é o slogan pós-modernista que percorre aí todas as sendas seculares? Ame-se a si mesmo, valorize-se, não é? As pessoas conseguiram distorcer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive você. Todas as coisas, inclusive você. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Primeiro Deus, segundo o próximo, se sobrar alguma coisa eu. Porque Deus foi feito para ser honrado, amado, reverenciado. As pessoas a gente ama e as coisas a gente usa. A gente distorceu tudo. A gente ama as coisas, usa as pessoas. E Deus, se é que Ele existe, eu não estou interessado nele. Então, cuidado para não ficar se valorizando tanto e se tornar o seu próprio Deus. Porque quem valoriza-se mais a si do que a Deus, anda no caminho de Satanás, que olha para Deus e diz: por que essa adoração toda para Ele? Que é isso? Cadê a democracia? No reino dos céus não tem democracia. Deixe para os partidos políticos da terra. O reino de Deus é uma monarquia absoluta, onde Ele está sentado no trono, rege o dominador, e nós somos os seus súditos adoradores, que nos prostramos diante da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito perigoso quando a gente encontra uma pessoa na igreja: não, mas eu me amo, eu me valorizo. Excesso de autovalorização pode terminar em pecado. Pode terminar em pecado. O evangelho do Senhor Jesus não é uma busca para a autovalorização, mas é uma busca para a autonegação. Quem quer vir após mim, aceite-se a si mesmo. Mostre esse dragão que está aí dentro. Tire esse gigante para fora. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E quem está mandando a gente se negar, deu o exemplo. Porque ele não teve por usurpação ser Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quem está mandando fez primeiro. Então nós temos que entender que o caminho do evangelho é um caminho, evidentemente, de possibilidades que andam ao lado de algumas proibições. Mas o que nós devemos destacar são as possibilidades. E como Jesus está fazendo aqui no João 17 uma lista de pedidos para Deus, Ele também está fazendo aqui uma lista de estoque do que Ele dá para os crentes. Tem um pacote de bênção de Jesus para nós aqui em João 17. Se a gente for fazer uma exegese mesmo, uma hermenêutica, que ficar vários meses só estudando aqui, a gente vai encontrar muito mais possibilidades do que proibições. E quem está falando aqui é Jesus, não é nem Paulo, Pedro ou João, é o próprio Cristo. Aqui tem muito mais lista de coisas que a santidade me dá do que coisas que a santidade me tira. Eu só vou destacar algumas, porque você já sabe, eu só estou relembrando. Primeira coisa que Jesus dá para a gente, versículo 2, Ele disse que recebeu poder para nos dar a vida eterna. É a primeira coisa que Jesus tem para dar. Jesus não veio para realizar o sonho da casa própria, porque a Caixa Econômica faz isso. Jesus não veio trazer para você a pessoa amada. Lá tem uma mulher que faz isso, lá no meu estado tem o nome dela nos muros, você paga uma quantia e ela traz a pessoa amada. Mas a mesma que dá, depois tira. E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas Jesus não veio para isso, não veio lhe dar uma carreira, um cargo no concurso público. Isso aí você corra atrás e busque com as habilidades que Ele já lhe deu. Se Ele não nos der mais nada, versículo 2 já é suficiente para a gente sobreviver aqui e por fim na eternidade, não é? Segunda coisa que Jesus deu, que a gente gosta muito, verso 8: porque lhes dei as palavras que me deste. Como foi que Jesus venceu Satanás? Mateus 4, palavra. Quando Satanás disse: rapaz, tão fraquinho, está tão tristinho, ninguém veio te ajudar,
Tu não é filho de Deus? Transforma pão em pedra. Ele disse: chegasse atrasado, Satanás, porque tu estás olhando para o meu corpo, esqueceste de ver a alma. E quem disse que eu estou com fome? A minha alma está cheia da palavra do Pai. E quando a alma está boa, o corpo é obrigado a caminhar com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra. E a palavra de Deus é suficiente. Então a gente já tem vida e a gente tem a palavra. Esta palavra que é pão, que é fogo, que é água, que é martelo, que é espada, que é mel, é suficiente. Mas não para por aí. Tem outra coisa que ele deu para a gente que só ele tem, é a verdadeira. Versículo 13, ele diz ao Pai: olha, Pai, eu estou orando aqui para que eles tenham a minha alegria completa, porque a dele é completa, porque não depende de um drink, não depende de um trago, não depende de trilha sonora, não depende de paisagem, glória, não depende de batuque, não depende de chocalho, não depende de carteira cheia, de conta gorda. A alegria dele é perene, é perpétua, não tem data de validade, glória a Deus. Aí fora alguém precisa montar o cenário para ter alegria e ainda assim não conquista. No cristianismo não. Qual foi a trilha sonora da cela lá de Filipos? Qual era o jogo de luz que tinha lá? Qual era o frigobar que tinha na cela do cárcere em Filipe, que Paulo e Silas foi colocado? Nem luz tinha, nem circulação tinha. Levaram tudo. Tiveram que deixar relógio, carteira, levaram até pedaço das costas. E se fosse esses crentes de hoje em dia, é muito difícil, queria adorar, mas não estamos nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos esperar a poeira baixar e a gente volta a adorar. Não, um olhou para o outro. Olha, quem tem alegria completa não depende das condições. Aleluia. Não depende do contexto geopolítico. Glória. Vamos adorar, Paulo, vamos adorar, Silas. E no meio de adoração teve terremoto, teve efeito sobrenatural, teve milagre, teve salvação. Alegria completa. Se a sua alegria depende de uma barra de chocolate, de um pote de açaí, de uma série da Netflix: acabou minha série, meu Deus, como é que eu vou viver agora? Eu acho bom que acabou, para você descobrir onde está a fonte da verdadeira alegria. Ainda mais aquelas séries que acabam o contrato e a história não termina. Eu amo, porque a verdadeira história que você tem que saber, ela não está inacabada. Glória a Deus. Verdadeira alegria. Ah, porque eu queria tanto aquilo. Não, eu preciso tanto daquela chapinha. Eu preciso daquele carro. Eu preciso daquela camisa. Não precisa, porque se precisasse, ele já tinha provido. Ele disse: olha, o que haver de comer, de beber e de vestir é responsabilidade minha. Faça só a minha obra, que eu cuido de vocês. Em relação a isso, não porque eu preciso, irmão. Você não precisa. Se você precisar, ele vai trazer. Glória. Fica tranquilo. Aleluia. Mas o que a gente precisa, ele dá: vida eterna, nos dá a palavra, nos dá alegria. Já tá bom ou não? Mas ainda dá mais. E não tem ninguém aqui que merece, a começar de mim. Mas ele está dando. Vamos ver mais uma coisa que ele dá, irmão, e só ele pode dar. E ele não costuma dar, porque há um texto que diz que isso aqui ele não dá a ninguém, mas isso aqui ele dá à igreja. Vê que mistério. Versículo 22: e eu dei-lhes a glória que me deste. Glória é o reflexo, porque a gente sabe, é muito rico esse texto. O Pai é Espírito. O Pai não tem barba, no cabelo branco, vestido branco. Isso aí é Senhor dos Anéis, não é Bíblia. Não misture. Mas o Filho ganhou um corpo, e o Pai vai lhe honrar com esse corpo agora glorificado para sempre, porque ele é a primícia dos que ressuscitam. Então o corpo de Cristo glorificado é a garantia do corpo que nós teremos. E Jesus, quem quer saber como é Deus, Paulo diz: olhe para Jesus, ele é a expressa imagem do Pai. Ele é a cópia, na verdade, original. Então quem olha para ele está vendo o Pai, no sentido da glória, não é no sentido físico. Sim ou não? Então esta glória da presença do Pai, o Filho imprime em nós, ou pelo menos deveria. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Não é para falar nada nem tocar, não quero constranger, só olhar e veja, uma breve análise,
físico-química, biológica, sociológica, se essa criatura tem esse reflexo da glória. Eu não mandei falar nada para não constranger. Quanto de glória de Deus há em nós? Hein? Essa glória de Deus, evidentemente, não é demonstrada num facho de glória, embora que de vez em quando ele faz isso, viu? De vez em quando ele permite o homem natural ou até carnal ver um brilho diferente em nós. Ele permite. E você vai ver, às vezes, o homem natural que não entende o linguajar espiritual dizer: olha, eu quando estou perto de você, eu sinto energia positiva, né? Às vezes a gente ouve isso num ambiente de trabalho, de estudo. Irmã, você transmite boas vibrações. Eles estão testemunhando algo que ele nem sabe nomear. E você deve corrigir, dizer: não é boa vibração, nem energia positiva, nem é aura, não. Isso é a presença de Deus, não sou nem eu. Eu só sou o espelho. Glória a Deus. Mas infelizmente, queridos, não é todos que têm. Interessante que por causa do pecado essa imagem está borrada em nós. Mas Paulo diz que ele vai lapidando essa imagem de glória em glória. Ele está todo dia lixando a gente. Tem uns que não gostam. Que é isso, Deus? Que é isso? Evangelho, que é isso? Evangelho é amor, pai. Não pega pesado. Eu estou lhe lixando. Você suporta ser lixado para brilhar mais? Ou você é toda fininha, todo fininho que não suporta as intempéries da vida, mas também vai ficar apagado, vai ficar apagada, não vai transmitir o meu brilho. Aí, queridos, eu tenho que falar, aí vai ter que investir nos recursos terrenos para poder reafirmar um padrão estético. Mas Jesus tem um padrão ético. E quando o padrão ético está impresso em nós, o estético é só um complemento. Se tiver, é bônus. Se não tiver, não faz nem falta. Quer ver uma prova? Eu não estou fazendo aqui apologia que ninguém vai lavar cabelo, não vai escovar o dente. Faça seu tratamento estético aí, glória a Deus. E se tiver, tem clínica de estética, não me tenha por inimigo, não. Estou promovendo o seu negócio. Mas escute, quem tem a revelação da glória, se o estético faltar, o ético supre. Porque qual era a marca do terno de João Batista? Qual era a marca do shampoo do profeta? Nem usava. Glória. Porque no deserto não tem alfaiate. No deserto não tinha sapateiro. No deserto não tinha nem iFood. Mas o profeta, quando abria a boca, alguém dizia: o que é isso? Eita, lá no templo, os sacerdotes com a indumentária e a casa vazia, porque não tinha glória. Mas lá no deserto não tinha piso e nem tinha teto, mas tinha palavra, tinha poder, tinha presença. Glória a Deus. Ele quer nos dar vida eterna, palavra, alegria. Ele quer dar a glória dele a nós também, encher-nos da manifestação dessa glória, mas também não para aí. Tem outra coisa que ele vai dar a gente. Eu disse que ele não veio realizar o sonho da casa própria daqui, mas ele veio realizar o sonho da casa própria de lá. Versículo 24: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eu não sou filho mimado não, Pai. Eu não quero um quarto específico para mim não, nem sala VIP. Eu quero os meus irmãos, os meus amigos, os co-herdeiros comigo. Vê que coisa tremenda. Então, moradia. E João 14 é a melhor promessa que há. Se Deus nunca usar um profeta para você, nunca receber uma profecia, você já tem João 14. Os versos iniciais, aquele dá para viver até o fim da vida. E se não bastasse tudo isso, tem a bênção maior, que é o verso 26. O verso 26, Jesus, ele surpreende a gente, ele extrapola todas as possibilidades. Nós nem falamos ainda das proibições. Se Jesus já nos deu todas essas possibilidades, no verso 26 ele diz: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Nome é um termo teológico para caráter. Então o filho está dizendo: Pai, quem se aproxima de nós conhece o teu caráter, a tua personalidade, conhece quem tu é. Não para por aí. E eu faço ele conhecer mais, porque o desejo de Deus é se tornar cada vez mais conhecido. Conheçamos, prossigamos em conhecer. Ele disse ao profeta Oséias, ele disse a Amós: buscai-me e vivei.
E conhecer, tanto no hebraico como no grego, é um termo teológico que não é conhecer cognitivamente. Não, eu fiz o básico de teologia, 15 dias, comprei 4 apostilas e já estou dominando Deus, especialista em Deus. Não é isso. Não tem enciclopédia que seja exaustiva de conhecimento de Deus. Você pode fazer aí o estudo que for, vai ficar igual Paulo lá em Romanos 11. Rapaz, o oceano não é fundo não, é profundo. Eu estou nadando aqui, a profundidade das riquezas do conhecimento é muita coisa. Olha, Paulo não era um semi-analfabeto, Paulo era o erudito dos eruditos de Israel. Mas quando começou a estudar a revelação, disse: rapaz, o negócio é grande, é profundo. Olha, porque se Paulo fosse uma pessoa que estava saindo do discipulado, qualquer aula introdutória, os prolegômenos da teologia sistemática, ele ia ficar: meu Deus. Mas Paulo era substituto de Gamaliel, tirava as escalas de Gamaliel. Não vai poder dar aula não, eu dou no lugar dele. E quando começou a estudar as grandezas de Deus, ficou boquiaberto e disse: rapaz, ele é grande mesmo, tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Glória pois a ele agora e eternamente, amém. Aleluia. Então o desejo de Deus é que a gente se relacione, tenha intimidade. E Jesus extrapola: pai, eu quero também que o amor que tu tens, meu amado, esteja neles. Então eu quero que eles conheçam o teu caráter, eu quero que eles se relacionem contigo, eu quero que eles tenham o teu amor. Olha, não falta mais nada, vamos encerrar isso aqui. Eu quero também, pai, me dar a mim, a eles. Ele encerra João 17:26, e eu neles esteja. Mas ele só está em quem primeiro se esvazia de si. Quanto mais de você tiver, menos de Deus estará aí. Porque Deus não entra numa casa para ser visitante. Aliás, Deus não quer ser só residente da casa, Ele quer ser presidente da casa, dono, proprietário. O Espírito Santo não vai ficar no quarto de hóspede e você diz: olha, fique à vontade, abra a geladeira, mas o hóspede não fica, porque ele é hóspede. Não, ele chega dizendo: não, eu é que vou dizer a você a hora que você vai comer, vai dormir, vai acordar, com quem você vai conversar. Eu vou dizer quem são suas amizades, os seus caminhos, os seus projetos, a sua vontade. Eu vou tornar a minha vontade a sua. Isso é evangelho. E quando o Espírito Santo chega, ele leva a sério essa coisa de residência, de presidência. Aí você diz que tem o Espírito Santo na sua vida, e se ele está aí dentro mesmo, quando você vai tomar certas decisões, ele está lá dentro. Não, isso aí eu não quero não. E Tom e Jerry botavam um demônio e um anjo, e as crianças cresceram assistindo e vendo aquilo e pensando que nós temos um anjo e um demônio, mas não está lá fora não, está dentro. E nem é anjo nem é demônio, é o ser de Deus e a nossa carne. Não precisa nem ter anjo nem demônio. É uma luta constante entre o meu ser e o ser de Deus. O meu ser e o ser de Deus.